senhores senadores, a todos que nos acompanham em mais essa audiência pública na Comissão de Relações Exteriores. A realização desta sessão em conjunto com a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado Federal, já à mesa o senador Zezé Perrella, e também em conjunto com a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Teremos hoje uma sessão com duas audiências públicas. Na primeira etapa dos nossos trabalhos, nós estaremos recebendo a visita do ministro Paulo Bernardo, onde estaremos discutindo as providências do governo brasileiro face às denúncias de espionagem do governo norte-americano. Num segundo momento, nós estaremos recebendo autoridades generais do Comando do Exército para uma avaliação sobre a evolução de um importante e estratégico programa do Exército Brasileiro, o programa CISFRON, um sistema de monitoramento das nossas fronteiras secas. O assunto que nos reúne agora, nesse primeiro momento, é grave e exige uma pronta reação do Estado brasileiro, dos poderes constituídos. Devemos satisfação, em primeiro lugar, à nossa sociedade diante da informação de que fomos e talvez ainda sejamos, com certeza, vulneráveis a todo e qualquer tipo de espionagem eletrônica de nossas comunicações. Igualmente, devemos ao mundo uma demonstração de que somos um país sério, que não tolera desrespeito à nossa soberania ou a violabilidade dos direitos de nossos cidadãos. Queremos ir além da discussão da indignação. Precisamos agir com rapidez e eficiência para salvaguardar nossos direitos e impedir que voltem a ser prejudicados. A ninguém é dado ignorar que vivemos revolucionários em consequência da tecnologia de informação e do conhecimento. Tão aceleradas e profundas têm sido as mudanças e inovações que até o tempo parece ter se encurtado. A internet é, ao mesmo tempo, criatura e criadora dessa revolução que ainda é Big Bang, longe de esgotar-se. Nasceu da força explosiva da inovação e da liberdade acadêmica, em geral alavancada por jovens, com apoio de fundos aplicados em pesquisa e desenvolvimento pelo governo dos Estados Unidos da América, interessado no potencial de defesa e inteligência daquelas novas tecnologias. Apesar dessa ligação desde a origem, o governo norte-americano, o fato é que a internet, tal como conhecemos, veio à luz num ambiente de quase anarquia, isto é, sem controles e regulações governamentais significativas. E quando, evidentemente, nós falamos em regulamentação, nós não estamos falando em qualquer tipo de regulamentação de conteúdo, mas de limites entre as nossas nações. Por isso mesmo, esta comissão recebeu ontem o ministro da Defesa, Celso Amorim, recebeu o senhor ministro das Relações Exteriores, ministro Antônio Patriota, recebeu o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Elito, e dando sequência às nossas audiências, nós estamos recebendo a visita e nós queremos convidar para que tome assento à mesa do ministro das Comunicações, o ministro Paulo Bernardo.
A presença do excelentíssimo senhor ministro Paulo Bernardo, que tem estado na ponta por parte do Executivo, procurando não apenas entender, interpretar, mas processar as providências que o governo brasileiro estará adotando face às evidências dessas gravíssimas denúncias relacionadas à espionagem, à violação dos direitos da pessoa humana, à violação das nossas empresas brasileiras, considerando inclusive os aspectos econômicos, por ser o nosso país um protagonista da cena econômica mundial. Por isso mesmo, a presença de Sua Excelência, ministro Paulo Bernardo, que compõe o grupo de trabalho multissetorial que foi idealizado e edificado pela Presidência da República, se reveste de muita importância. O nosso desejo é que Vossa Excelência possa abrir essa reunião, dispor do tempo que julgar necessário para uma socialização, um nivelamento não apenas dos aspectos conjunturais, mas a forma com que o Ministério das Comunicações, com que o governo brasileiro está enfrentando a necessidade de nós desenvolvermos e intensificarmos os nossos investimentos na direção de melhorar e ampliar o nível de proteção da informação brasileira, qual seja da pessoa física ou mesmo da pessoa jurídica. Evidentemente que este não é um desafio apenas do nosso país, mas é um desafio do Brasil e, portanto, nós precisamos enfrentá-lo. Portanto, nós queremos saudá-lo e passar a palavra sem delongas a Vossa Excelência. Eu consulto o senador Zezé Perrella se deseja fazer alguma intervenção. É só agradecer ao ministro Paulo Bernardo, sempre solícito, né, todas as vezes que foi convidado, está sempre aqui com a gente, né, e é sempre importante, né, ministro, a sua presença. Vamos ganhar tempo. Sem mais delongas, passo então a palavra a Sua Excelência, o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, pelo tempo que julgar necessário para o esgotamento desse tema. Muito obrigado, senador Ferraço, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Cumprimentar também o senador Zezé Perrella, que é presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação, Informática deste Senado. Cumprimentar aqui os senhores senadores, senhoras senadoras, os servidores aqui, os jornalistas. E eu trouxe uma apresentação, senador, quero agradecer a oportunidade de poder falar aqui para esse público e também para deixar isso registrado aqui no Senado. E eu queria começar dizendo a Vossas Excelências que notícias a respeito de monitoramento em massa desse sistema de escuta telefônica ou de interceptação de dados, de e-mails e coisas desse tipo, acontecem há muito tempo em publicações alternativas ou mesmo em grandes veículos da mídia internacional. Portanto, acho que todos nós aqui acompanhamos isso, sabemos que não há exatamente uma novidade a respeito disso. Acho que a grande novidade que tem é que, pouco mais de um mês, esse senhor Snowden, que trabalhou diretamente na elaboração de sistemas e na operação dos sistemas de coleta de informação, por um motivo que eu não sei precisar, decidiu romper com esse sistema e fazer as denúncias que fez. E a informação que a gente tem é que ele já repassou mais de 5.000 documentos apenas ao jornalista Glenn Greenwald, que é cidadão americano residente no Brasil, mais de 5.000 documentos. Com certeza, me parece uma oportunidade excepcional para não apenas nós aqui do Brasil, mas o mundo inteiro, termos ciência e termos maior
grau de conhecimento a respeito desses fatos. E eu quero dizer que concordo plenamente com a abordagem que Vossa Excelência colocou inicialmente, que o fato de nós sabermos que existe esse tipo de monitoramento, o fato de nós sabermos que existe captura de dados, essa xeretagem generalizada no plano internacional, não pode, de forma alguma, nos levar a concordar com isso. Acho que nós não podemos, de forma alguma, deixar de ficar indignados com fatos como esse. Porque, se por um lado, nós temos que reconhecer a necessidade de os Estados, de maneira geral, o Estado brasileiro, o Estado americano, Estados europeus, e, enfim, o mundo todo, se protegerem e se defenderem, né, de incidentes ou até de guerra cibernética, como todos sabemos que isso é necessário, até porque os Estados se protegem nos aeroportos, nos portos, nas fronteiras, portanto, eu não vejo nada de anormal que algum Estado queira manter um serviço de segurança na rede, mas considero também que fazer isso, sacrificando de uma forma quase irremediável o direito à privacidade do cidadão, a inviolabilidade das suas comunicações, a inviolabilidade da correspondência, com certeza isso não pode ser considerado uma coisa normal e aceitável. O mundo já há alguns séculos conquistou um plano onde pelo menos todos os países democráticos reconhecem que as correspondências têm que ser invioláveis, são de interesse de quem mandou e de quem recebeu, ou de quem vai receber. As comunicações, isso está consagrado na Constituição brasileira, o direito à privacidade, à inviolabilidade das comunicações, e está inscrito na Constituição e na legislação de todos os países democráticos do planeta. Portanto, é com esse sentimento que o governo brasileiro está lidando com essa situação. Nós sabemos que existe, mas isso não quer dizer que nós achamos que tem que aceitar. E mais do que isso, nós entendemos que esta é uma oportunidade para repensarmos as nossas políticas internas no Brasil, como forma de proteger os interesses do Estado e, sobretudo, os interesses dos cidadãos, a privacidade dos cidadãos, preservar, em última instância, o espírito democrático das instituições, mas como também de fazer um debate internacional. O Brasil tem se posicionado seguidas vezes no sentido de que, no plano internacional, a questão da internet está muito mal colocada. A governança da internet hoje é absolutamente centralizada nos Estados Unidos. As regras da internet são estipuladas e fixadas por uma entidade privada americana com sede e sujeita à legislação da Califórnia e, portanto, nós entendemos que isso não é suficiente para um mecanismo que se transformou em um grande ambiente de comunicação, convivência e, por que não dizer, um grande ambiente de negócio internacional, que é a internet. Nós temos defendido, inclusive, várias vezes já fizemos isso. Eu, no último dezembro do ano passado, estive em Dubai, numa conferência internacional da OIT, e o governo brasileiro, naquela ocasião, defendia que a internet deva ser governada por um organismo multilateral, que poderia ser a OIT, poderia ser até esse próprio ICANN, que é a entidade privada que eu falei, se fosse transformada num organismo multilateral ou algum outro organismo, e que nós precisaríamos de tratados elaborados de forma democrática e aceitos por todos para reger essa questão. Quer dizer, você ter um mecanismo global que é controlado por um único país pode gerar um problema desse tipo. É curioso, senador Ferraço e senador Perrella, que em dezembro nós tivemos reuniões com a delegação americana, com outras delegações, mas especialmente os americanos argumentavam que esse interesse de fazer uma governança multilateral da internet poderia
esconder uma tentativa de governos de quererem controlar a internet. Isso nos foi dito por membros da delegação americana. Então, tinha gente do Departamento de Estado, gente do Departamento de Defesa, Departamento de Comércio, e eles argumentavam que não, porque tem países que querem controlar e obter informação da internet, saber bisbilhotar a vida do cidadão, e, lamentavelmente, menos de 6 meses depois, a gente fica sabendo que o que eles diziam que poderia acontecer caso fosse mudada a regra de governança já estava acontecendo, porque as informações desse cidadão Snowden dão conta de que há pelo menos 7 anos existem esses programas onde ele trabalhava. Outras versões, como o pacto entre Estados Unidos, Grã-Bretanha e também depois incorporando Nova Zelândia, Austrália e Canadá, existem há décadas. Isso é do fim da Guerra Fria, que era para fazer interceptação de comunicações telefônicas e outras, e depois, com o advento das redes cibernéticas, derivou para uma atividade mais ampla, como acontece. Então, eu trouxe aqui, senador, para tentar compartilhar com a comissão, com as 2 comissões que aqui estão, algumas informações que nós temos trabalhado que acho que podem ser úteis para os senadores nos ajudarem a refletir sobre esse evento, sobre esses fenômenos todos, até porque, certamente, algumas coisas que nós vamos precisar fazer é o desenvolvimento de política de ciência e tecnologia, desenvolvimento de aprimoramento na nossa legislação e com certeza, esse Senado pode nos ajudar muito. Então, se me permite, eu vou fazer, então, uma apresentação aqui, vou tentar não ser maçante, mas a apresentação tem 3 grandes vertentes aí: dimensões estratégicas da internet e das telecomunicações, possíveis vulnerabilidades e ações empreendidas pelo governo nesse campo. Sobre dimensões estratégicas da internet, queria apenas mencionar as questões que sempre são discutidas aí: direito à privacidade e à intimidade dos cidadãos, liberdade de expressão e direito à informação, segurança e defesa cibernética, falei um pouco sobre isso, inovação, novos modelos de negócios e defesa da concorrência, comércio eletrônico, tributação e direitos do consumidor, inclusão digital e massificação dos serviços de telecomunicações e governança internacional da internet e soberania nacional. A questão das garantias à privacidade dos cidadãos, eu não vou me estender, porque os senadores sabem melhor do que eu o que diz a Constituição brasileira e a legislação, mas rapidamente só dizer que está muito claro que é crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar sigilo da justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Portanto, acho que é isso que nós estamos discutindo. Sobre possíveis vulnerabilidades, eu queria citar algumas coisas aí. Para que usuários possam realizar chamadas, isso no plano das telefonias, realizar chamadas internacionais ou utilizar seus terminais em roaming, são necessários acordos de interconexão internacional entre empresas brasileiras e empresas de telecomunicações e empresas em outros países. E, no momento dessas interconexões, a troca de informações de sinalização entre as operadoras, que se chama de metadados. Isso foi citado aí em função do que nos forneceu de informações o embaixador americano e outros. Então, esses metadados incluem, basicamente, número de origem, número de destino, duração e horário da chamada. São os dados necessários e suficientes para que a comunicação aconteça e também depois haja cobrança do usuário ou cobrança entre as operadoras. E os dados saem do país por meio de saídas internacionais, como cabos submarinos ou satélites. Então, essa questão dos metadados, ela permite um acesso já, porque pela própria comunicação. Se fez o contato, está registrado lá o volume, os metadados. Além disso, a estrutura da internet hoje, ela é
ela tem uma concentração muito grande na mão de poucas empresas. Quase todas essas empresas, as principais, são sediadas nos Estados Unidos, portanto, nós identificamos uma concentração de tráfego e das receitas do setor naquele país. Quer dizer, o senhor entra no Facebook, no Google, no site da Apple, no Yahoo, vai baixar um programa da Microsoft, nós estamos fazendo conexões com os Estados Unidos. Então, o senhor está se comunicando lá e, portanto, esses registros, evidentemente, podem ser guardados. O desequilíbrio do tráfego global da internet em direção aos Estados Unidos, aumenta a vulnerabilidade das comunicações de brasileiros. Aliás, no mundo inteiro acontece isso. O custo para o Brasil, relativo a trânsito internacional, apenas entre computadores, é da ordem de 650 milhões de dólares anuais. E nós, na conferência de Dubai, inclusive, discutimos isso também. Nós queremos descentralizar um pouco essa estrutura, ter pontos de troca de tráfego no Brasil, servidor raiz aqui, de maneira que as nossas comunicações, além de ficarem mais rápidas, fiquem mais baratas. Agora, nós temos outros motivos para continuar defendendo isso. A questão da prestação de serviço, ainda como as principais empresas de internet são dos Estados Unidos, elas submetem-se à sua jurisdição. Nós tivemos um caso recente, menos de 2 meses, no Superior Tribunal de Justiça, onde havia uma investigação sobre lavagem de dinheiro e o tribunal solicitou de uma empresa chamada Google, o senhor já deve ter ouvido falar, e é uma brincadeira isso, mas pediu para o Google ceder informações sobre a comunicação da pessoa, do usuário que estava sendo investigado. E o Google respondeu para o STJ que os dados são guardados nos Estados Unidos e, portanto, ele não podia dar porque submetem-se à jurisdição daquele país. Então, nós estamos falando de dados de comunicação de brasileiros, com uma empresa sediada aqui, porque o Google opera no Brasil com CNPJ, sede, razão social, tudo registrado aqui, e disse para o STJ que não podia ceder. E a decisão do tribunal foi que sim, eles tinham que ceder. Eu, para falar a verdade, não sei se ainda há recurso, o que aconteceu, mas teve esse embate lá. O armazenamento é todo feito no exterior. Além disso, nós temos uma legislação em vigor nos Estados Unidos que obriga empresas produtoras, tanto de software como de hardware, que instalem dispositivos, seja de software, seja de hardware, que permitam obter informações consideradas de interesse pela lei americana. E como isso é feito para os equipamentos americanos e esses equipamentos são produzidos em série, então há um consenso em todos os técnicos que trabalham na área que os equipamentos instalados em outros países têm a mesma configuração. Mais do que isso, se o fabricante não for americano, mas fornecer para os Estados Unidos, ele tem que se enquadrar nessa legislação também. Portanto, há uma possibilidade imensa aí de obtenção de dados e de informações. A governança dos recursos críticos, bom, senador, dos recursos críticos da internet, números IP, nomes de domínio, é hoje realizada pelo ICANN, ou ICANN, empresa privada sediada na Califórnia e vinculada ao Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Então, tem todo esse gerenciamento, estabelecimento de formas de domínio, é feito por essa entidade. Os países têm uma participação na forma consultiva num grupo de assessoramento chamado GAC, Governor Advisory Committee. E as polêmicas que se dão ali, geralmente os países podem opinar, mas não necessariamente são ouvidos.
o controle sobre a raiz da internet. A internet tem os chamados servidores raiz, que hospedam e publicam o conteúdo dos arquivos. Tem apenas 13 servidores raiz no mundo, todos eles no hemisfério norte, não tem nenhum no hemisfério sul. 10 nos Estados Unidos, tem aí a descrição dos lugares, 2 na Europa, me parece que é um na Suécia e um em Londres, e outro na Ásia, que é no Japão. Então, e nos demais países, onde, dependendo do tamanho da rede, o mercado de internet, tem alguns servidores, alguns espelhos, né? É o caso do Brasil, nós temos um espelho aqui, mas não temos nenhum servidor raiz. Eu queria, depois dessa exposição, senador, dos problemas que a gente observa sobre isso, falar de algumas coisas que nós temos feito nessa área e o que nós achamos importante manter, continuar, aprofundar. Nós estamos contratando a construção de um satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas do governo. Como os senhores sabem, o Brasil tinha um satélite geoestacionário que foi privatizado, me parece que em 99, e ele foi vendido para uma empresa americana, que depois teve problemas de gestão, problemas financeiros, e essa empresa vendeu para o grupo mexicano América Móvel, né, que hoje é a Embratel que controla esse satélite. Nós estamos na fase de já final de contratação, um satélite que vai operar em banda X, que será exclusiva para a defesa, inclusive operado por oficiais das Forças Armadas, e a banda KA, que é uma banda relativamente nova para comunicações, para fazer banda larga. A ideia, esse satélite terá a capacidade de cobrir todo o território nacional e se complementar com a rede terrestre da Telebrás. Ministro, deixar claro que a banda X não tem nada a ver com as empresas X. Não é das empresas X. Essa aí é uma das bandas lá, uma frequência, uma radiofrequência que é utilizada pela padronização mundial, ela é utilizada só para finalidades estratégicas, principalmente as Forças Armadas, Forças de Defesa, que utilizam essa banda. Além disso, nós estamos trabalhando em projetos para a construção de novos cabos submarinos. Nesse momento, a Telebrás está se preparando para começar a fazer 3 cabos submarinos, um para os Estados Unidos. Nesse caso aí, ele é extremamente necessário, porque o tráfego é muito grande, como pelas razões que eu já falei, nós temos muito tráfego para os Estados Unidos da América e, portanto, precisamos aumentar a nossa capacidade. Além disso, nós estamos construindo um cabo, estamos discutindo com empresas da Europa, parceria, mas está bem adiantado construir um cabo do Brasil para a Europa, que nós não temos ainda. E também estamos discutindo com o governo de Angola, que quer fazer sociedade conosco para um cabo Brasil-Angola. Ali está colocado no mapa, o esquema ali está mostrando que os cabos chegariam e sairiam do Ceará, Fortaleza, por causa da localização estratégica. Então, esse cabo para Angola, por exemplo, ele é importante porque na costa, no caso é a costa oeste da África, já tem um cabo que leva para a Europa, da África do Sul até a Europa. Então, nós teremos uma rota alternativa, uma redundância com o cabo europeu, acessando o cabo da costa africana. Olha, para falar a verdade, acho que um está meio alaranjado ali, senador. Eu não sei explicar porque a cor foi colocada essa, mas eu vou abrir um procedimento lá no Ministério para apurar essas cores. Não, eu não sei. Ministro, e a consolidação desses 2 projetos, não apenas os cabos, mas o satélite estacionário, pode configurar
que tipo de proteção às nossas comunicações de voz, dados e assim por diante? Olha, no caso do cabo, tanto o cabo para os Estados Unidos como para a Europa, eles vão ir para a África, eles atendem a uma necessidade de tráfego. Nós temos muito tráfego, está crescendo, já tem analistas avaliando que, a partir de 2017, nós podemos ter um estrangulamento no nosso tráfego de dados internacional, por conta do crescimento. A estimativa que tem da internet no Brasil vai crescer até 2017 em torno de 16 vezes, talvez até cresça mais do que isso. Nós temos hoje 100 milhões de pessoas que usam a internet e isso está crescendo. Mas, além disso, senador, o fato de nós termos um cabo pertencente a uma empresa brasileira, onde o governo tem a maioria das ações, também vai ser capaz de baratear os nossos custos. Hoje nós pagamos, tem apenas 3 operadores de cabo submarino para os Estados Unidos, nós pagamos valores que nós consideramos altos. Para ter uma ideia, assim, números por favor, não leve ao pé da letra, porque pode ser que tenha alguma diferença. Você paga num megabyte de dados trafegados, você paga em Miami $3, em São Paulo custa $35, $30. Então, tem um custo altíssimo da operação que nós achamos que vai diminuir também. Então, isso diminui o custo da internet brasileira. E, além disso, nós podemos ter uma política de distribuição dessas informações, mais de acordo com o interesse do país. Por exemplo, atender as regiões que têm pouco acesso. No caso, por exemplo, do satélite, além de ter o desconforto que as Forças Armadas sempre alegam, olha, todas as nossas comunicações são feitas por uma empresa privada estrangeira, ainda nós temos problemas administrativos. Os oficiais nos relatam, por exemplo, que recebem lá um telefonema da empresa e falam, olha, o preço vai mudar, nós não podemos mais manter esse preço, tem que reajustar. Como o mercado está crescendo muito, tem muita demanda, a empresa, evidentemente, para continuar fornecendo para as nossas Forças Armadas, quer cobrar o preço, e é absolutamente normal que aconteça. Então, muitas vezes, estoura o orçamento da força que está usando. Então, tem todas as conveniências de fazermos o satélite e de fazermos os cabos submarinos, porque vai diminuir a nossa dependência. Agora, essa questão que Vossa Excelência perguntou, vai diminuir a nossa vulnerabilidade? Com certeza nós temos que construir isso aí pensando nesses acontecimentos que, por exemplo, no satélite, os oficiais das Forças Armadas com quem nós temos conversado dizem o seguinte, que com o sistema de criptografia, com o sistema de segurança de rede que eles têm, com certeza as redes, as comunicações estratégicas ficarão totalmente protegidas, proteção assegurada. Quando você fala de rede comercial, a pessoa usa o satélite para acessar a rede internacional, é evidente que você está sujeito aos mesmos riscos que qualquer outro usuário tem nesse plano. Além disso, nós estamos fazendo um esforço de nos conectar, passando aí, gente, de nos conectar com os países aqui do continente, da América do Sul. Já fizemos uma conexão Brasil-Uruguai, estamos construindo uma rede de fibra ótica junto com o linhão de Itaipu até Assunção, que também vai servir para nos conectar com o Paraguai. Nós podemos fornecer e comprar internet deles. Vamos com a Telebrás agora, estamos chegando no Acre no mês de setembro, portanto, vamos poder também nos conectar ali, ter um projeto de nos conectar com o Peru, me parece que é na cidade de Assis, Brasil, eu não sei o nome da localidade do outro lado. Então, nós vamos fazer uma conexão e está em discussão lá no Amapá a construção de uma linha que vai até o Oiapoque, e nós vamos nos conectar com a Guiana. Quer dizer, com isso nós vamos aumentar a nossa comunicação e podemos ter, na hora que instalar pontos de troca de tráfego para atender isso, fazer tráfego regional sem necessidade de passar pela Europa ou pelos Estados Unidos. Isso significa mais rapidez e menos custos.
Também fizemos uma política para estimular, estamos montando uma política para estimular a construção de data centers locais e troca de tráfego no país, né, com garantia de observância da legislação brasileira quanto à privacidade, defesa do consumidor, padrões da indústria, redução dos custos de conexão internacional, melhoria da qualidade, né, desenvolvimento de novos negócios. No regime especial do Plano de Banda Larga, Plano Nacional de Banda Larga, nós já desoneramos as redes destinadas a servir e fazer provimento para data centers. Isso já está em vigor. Estímulo à pesquisa e desenvolvimento e ao desenvolvimento de tecnologia nacional. Quando nós fizemos a licitação de 4G, no ano passado, nós incluímos obrigatoriedade de produção de equipamentos aqui, mas isso não quer dizer que o equipamento seja de tecnologia nacional, pode ser equipamento trazido para montar aqui, mas também incluímos um mínimo de 10% de produto desenvolvido no Brasil e vai aumentar para 20%. Quer dizer, eu acho que isso, com certeza, vai ter que ser reforçado agora. Nós vamos ter que discutir, eventualmente, maiores estímulos à produção de tecnologia e de equipamentos aqui. Na esfera legislativa, está em tramitação o Marco Civil da Internet. O governo defende o projeto, até porque nós é que mandamos, e também defendemos o substitutivo do senador, do deputado Molon, e estamos discutindo com ele eventuais adequações em função dos acontecimentos que nós tivemos. Reforçar a questão da privacidade do cidadão, essa coisa de estimular a construção de data centers e ter armazenamento aqui. E também está sendo finalizado, conversei ontem com o ministro José Eduardo Cardoso, está sendo finalizado um projeto de lei sobre proteção de dados pessoais, que também aborda de forma bem abrangente e moderna essa questão dos dados na internet. Sobre as denúncias, eu acho que eu posso falar menos sobre isso, porque os ministros estiveram aqui e acho que falaram bastante, mas a Anatel foi solicitada uma investigação na esfera administrativa sobre eventual envolvimento de empresas brasileiras, e o Ministério da Justiça abriu um inquérito, a pedido do Ministério das Comunicações, um inquérito da Polícia Federal que já está em andamento. A nossa visão, senadores, é que nós precisamos discutir isso na esfera internacional. A internet não é um mecanismo que possa ser regido exclusivamente por leis nacionais. É a mesma coisa que o Brasil pretender fazer uma lei para dizer como é que deve ser a navegação marítima no mundo. Quer dizer, não vai acontecer nada, porque nós só poderemos legislar sobre a nossa costa, sobre os nossos portos. Nós precisamos de tratados internacionais, nós precisamos de discussão internacional sobre isso. O que nós temos observado é que os Estados Unidos sistematicamente se recusam a discutir isso. E mais, na conferência de Dubai, eu já relatei para os senhores, o Brasil fez uma proposição que foi aprovada pelo plenário por maioria. Parte dos países europeus assinaram, a maioria dos países aqui aprovaram, a maioria dos países aqui da América do Sul, os países africanos aprovaram, os países árabes, mas depois, mesmo países que tinham votado a favor, não assinaram por pressão ou por pedido dos Estados Unidos. Quer dizer, então, nós não temos ainda uma adesão que gostariam de ter, uma resolução, ainda que avança, no nosso entendimento, pouco, não é uma coisa tão grande. Achamos que é preciso ter essa discussão internacional. O Brasil, a orientação que a presidenta Dilma nos deu é que, além das medidas de caráter interno, de buscar entender e de buscar tratar essa situação, nós vamos acionar os organismos internacionais. Provavelmente vamos à ONU ou ao Conselho de Direitos Humanos, ou vamos fazer, mesmo no plenário da ONU. Isso ainda não está perfeitamente desenhado, mas o Brasil não vai
limitar isso a uma questão bilateral, até porque entendemos que não vamos conseguir resolver isso com legislação brasileira apenas ou com discussões bilaterais. Isso precisa ser resolvido pelo planeta que usa a internet e, portanto, depende, e toda essa vulnerabilidade é um problema de todos. Bem, eu peço desculpas se demorei aí na apresentação, senador Ferraço, era isso que eu queria apresentar. Senhor ministro, Vossa Excelência compõe o grupo de trabalho que está investigando os fatos e as denúncias que vieram a público através da mídia nacional e internacional. Há, por parte do Ministério da Justiça, ou por parte do grupo de trabalho, a abertura de inquérito para a investigação dos fatos. A abertura de inquérito evidencia, é possível essa afirmação nesse momento, de participação de empresas brasileiras relacionadas à área de comunicações que poderia ter atuado ou poderia ter se permitido a esse processo de espionagem? Vossa Excelência não entendeu em algum momento que a concessão do asilo político, mesmo não sendo da esfera de Vossa Excelência, mas como governo, o senhor Snowden poderia nos ajudar a facilitar ter acesso às informações e às denúncias que o senhor Snowden fez ao mundo? Qual é a opinião de Vossa Excelência a esse respeito? Obrigado, senador. Bom, com relação às denúncias, duas questões principais preocuparam o governo. Nós estamos acompanhando desde o início, né? E como eu disse, essas histórias de coleta de dados, de monitoramento em massa, isso vem há muito tempo frequentando tanto mídia alternativa quanto grandes veículos. Portanto, se alguém disser que ficou surpreso com essa história, com certeza estava bem desinteressado, bem alheio a esse assunto. Isso é notícia há muito tempo. Eu acho que a novidade foi que o senhor Snowden fez revelações, né, através de documentos, através de dados bem detalhados que, evidentemente, vão permitir ao mundo entender melhor todos esses problemas. E o que nos preocupou nas denúncias ali foi, principalmente, a questão da possibilidade de empresas brasileiras terem qualquer tipo de participação nisso, ou também aquela história que saiu de que teria existido aqui no Brasil uma base de coleta de dados. Então, nós nos esforçamos para verificar isso. Desde o início, o governo já tem dito claramente que, caso alguma empresa ou alguma pessoa, brasileiros, tenha ajudado de alguma forma, cometeu crime, né? Isso está na Constituição, está na nossa legislação, portanto, isso terá que ser tratado dessa forma. Para nos certificar, nós determinamos à Anatel que fizesse interpelação das empresas e verificação administrativa que ela puder fazer, e cá entre nós é evidente que, se qualquer empresa for interpelada, vai dizer que não, porque não vai dizer que cometeu um crime, mas a Polícia Federal foi acionada por isso, para fazer uma investigação e verificar, né, dentro de todas as possibilidades, inclusive a possibilidade de ouvir esse senhor Snowden, tentar entender tudo o que se passa e, com o inquérito, nos dar respostas mais precisas sobre essa questão. Mas, a esse momento, há algum indício de participação de alguma empresa concessionária do setor de telecomunicações que teria se submetido a esse esquema? Olha, eu não sei, eu não sou advogado, não sei
a definição precisa de indício, que tem uma denúncia que foi publicada no jornal, né? Se nós não tivéssemos essa denúncia, ninguém estaria discutindo isso. Por outro lado, mesmo que suponhamos que não houve, nós não podemos deixar de investigar. Eu acho difícil que as empresas brasileiras estejam envolvidas nisso, porque provavelmente isso teria vazado muito antes. Agora, se houve, nós temos que tomar as providências. Por isso que eu estou dizendo que nós pedimos abertura de inquérito, eu fiz um ofício para o ministro José Eduardo, e ele determinou a abertura de inquérito. Eu acho que o inquérito vai ter que responder. Nós não temos nenhum fato, além da notícia do jornal, que mostre isso, né? Agora, os dados que nós mostramos, a forma como funciona, mostra o seguinte: as empresas que têm convênio com empresas estrangeiras para ligações telefônicas ou para navegação na internet, elas expõem os dados, como falei, o senador Dornelles ligou para a França, essa ligação passou por portais internacionais aí que deixaram registrado isso. Então, onde que pode ter sido coletado esse dado? Se foi no Brasil, é uma coisa, se foi lá fora é outra, porque aí tem que ser tratado pelos parâmetros de diplomacia, de relações exteriores. Nós não podemos pretender punir gente lá do exterior, não vamos conseguir fazer isso. O governo brasileiro já reconheceu, pelo menos em 2 episódios, ou em 2 vezes, em 2001 e 2008, que os Estados Unidos da América comandavam um sistema de coleta de informações que tinham a capacidade de intromissão em comunicação eletrônica. Em depoimento prestado na Câmara dos Deputados, o então ministro do GSI, ainda do governo Fernando Henrique Cardoso, general Alberto Cardoso, disse que os Estados Unidos desenvolveram um projeto com o nome código de Echelon, em associação com Reino Unido, Irlanda, Austrália, Canadá e Alemanha. Neste mesmo episódio, em depoimento aqui no Congresso Nacional, o engenheiro eletrônico Otávio Carlos Cunha da Silva, diretor do CEPESC, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Informações da ABIN, chegou a afirmar que o Echelon intercepta todas as comunicações e não há só um Echelon. Há o Echelon americano e há o Echelon europeu, e de que essas informações poderiam, na avaliação deste senhor e desse relatório, que é da ABIN, segundo o relatório, a Echelon foi usado pelos Estados Unidos da América para colaborar com a empresa americana Raytheon por ocasião da disputa lançada pelo governo brasileiro por serviços e equipamentos para o sistema de vigilância da Amazônia, o CIVAM. Esse assunto foi tratado, é tratado no grupo de trabalho que o governo constituiu para essa avaliação? É do conhecimento do governo esse programa, esse projeto, não apenas norte-americano, mas também europeu, Echelon? Presidente, me permita. Pois não, senador. É porque eu estava brincando aqui, eu estava dizendo, eu ia denunciar ao ministro que eu estou sendo monitorado pelo senhor, porque o senhor antecipou uma pergunta minha. Então, se o senhor me permitir, pois só não, completar... Mas foi um monitoramento político, senador. Pois bem, então percepção política. Eu iria fazer a denúncia aqui ao senhor, ministro. Pois não, senador. Então, só completar a vossa pergunta, se o senhor me permitir. É que ontem eu perguntei ao ministro da Defesa, e aproveitar a oportunidade da pergunta do presidente, ministro, se não corríamos o risco de vazamento de informações estratégicas para o nosso futuro, notadamente em relação ao leilão do campo de Libra. O senador Ferraz, presidente, destacou o leilão do campo de Libra, que está presente agora, o leilão do campo de Tupi, são os leilões das nossas riquezas estratégicas que estão previstos para outubro, né? E aí me preocupa isso. Qual a garantia que nós poderemos ter do governo sobre o acesso a essas informações estratégicas para o nosso futuro?
qual a garantia que nós podemos ter e quais as providências que nós podemos ter da nossa área de comunicações, nosso Ministério das Comunicações, de que as comunicações relativas, as informações relativas a informações de, por exemplo, de leilões para essas áreas estratégicas nossas não vão estar suscetíveis, acessíveis a interesses estrangeiros. Eu digo isso, senhor ministro, porque, na prática, Vossa Excelência admitiu na sua apresentação que este tipo de especulação frequenta a agenda do Estado brasileiro desde 2001. Os fatos evidenciam isso, enfim. Eu não me refiro a Vossa Excelência, nem à gestão de Vossa Excelência, nem esse ou aquele governo. Claro. Mas não estaria sendo o governo brasileiro, o Estado brasileiro, negligente, leniente na apuração, ou mesmo na investigação desses fatos? Olha, senador, primeiro agradeço vosso questionamento e também do senador Randolph. E queria dizer o seguinte, o general Cardoso disse aqui no Senado em 2001, fez uma referência sobre esse echelon, e eu duvido que isso tenha sido a primeira manifestação de alguém do governo brasileiro, porque essa história, esse echelon é originado de alianças para fazer vigilância e conexão, de vigilância de conexões, desde o fim da Segunda Guerra, com o fim da Guerra Fria. E para saber algumas informações sobre isso, não precisa ser chefe do GSI. Basta entrar na Wikipedia que você consegue uma série de informações aí, e tem várias publicações que são especializadas em pesquisar e dar informação sobre isso. Portanto, seria notável se o governo brasileiro não tivesse ouvido falar nesse assunto. Então, é claro que nós ouvimos e acompanhamos. Eu acho que a diferença que nós temos hoje é que há uma pessoa que trabalhava dentro de toda essa estrutura, esse aparato feito para fazer esse monitoramento e que agora saiu e está falando, está entregando documentos. Então, acho que a curiosidade no mundo é em função disso. Todos nós queremos entender melhor o que aconteceu,